Bitcoin dá sinal de vida, daqui a pouco despenca, daqui a pouco dá sinal de vida, daqui a pouco despenca, e agora começa a querer subir, começa a querer buscar na casa dos US$ 90 mil, mas a gente fica naquela. E aí, vai ou não vai? Você já reparou que aquilo que era descorrelacionado com o mercado tradicional, agora tem acompanhado e tem respeitado o mercado tradicional? Eu tô falando para você de SP500, eu tô falando para você de Nasdaq. Sim, quando a gente pensa de tecnologia à frente, tá? Quando a gente fala de IA e etc. Sim, a gente vai ter que fazer um remember falando de Bitcoin. Tecnologia e Bitcoin hoje, o mercado entende como uma coisa só. Eles sentem o feeling do negócio quando a gente fala de Bitcoin, tratando-se de tecnologia. E não tem como falar de tecnologia se não falar, por exemplo, da bolsa Nasdaq. Então, vem comigo, olha o que eu estou observando aqui. A pergunta é, se Nasdaq e SP500 estão se recuperando, por que o Bitcoin tem ficado para trás? O primeiro ponto é que a gente precisa entender que o Bitcoin nos últimos anos, principalmente em 2025, ele tem se comportado menos como ouro digital e mais como uma ação de tecnologia de forma geral. Diga-se de passagem, ação de alto risco. Para você ter uma ideia, a correlação do Bitcoin com o Nasdaq 100 agora, nesse ano de 2025, chegou a próximo de 50%. Para você ter ideia do quanto o nível de oscilação tem se parecido. E a primeira pergunta que eu deixo para você me responder aqui do lado, será que o Bitcoin se tornou o famoso beta de risco? Quando o mercado se aquece, tudo aquece, o Bitcoin sobe. Mas quando o mercado tem uma leve oscilação, quando o mercado, enfim, encontra pânico, encontra caos de alguma forma, ele é o primeiro ativo a despencar, que a galera começa a se desfazer dele por conta dele ser de alto risco. Será que é isso que tem acontecido? Principalmente por conta dessa correlação tecnológica entre ações de tecnologia e Bitcoin? O que você pensa sobre isso? Primeira coisa que eu quero refletir com você. Até porque, agora que a coisa vai ficar interessante, tá? Pisa no freio. Você já parou para pensar que as notícias, todas as notícias, falando agora de macroeconomia, são positivas para o Bitcoin e ainda assim ele vem apresentando esse tipo de comportamento? Por quê? Eu tô falando para você que o próprio Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vem dando reserva de que assim, a tempestade já passou, agora tá chovendo, já vai só garoar e já para. Daqui a pouco o sol vai nascer, o sol vai ressurgir das nuvens. Você tá entendendo? Por quê? O quantitative tightening, que eu já expliquei o que é milhares de vezes aqui, você já sabe que tá acabando, já foi. Agora chegamos no quantitative easing. Tô falando para vocês que mais de 300 bilhões de dólares estão sendo injetados só agora na primeira semana de dezembro. Ou seja, o quantitative easing, que é o que começa agora, ele eliminou o quantitative tightening, que é o famoso QT, né? O que o QT significa? Imagina que ele é como se fosse um aspirador de pó gigante que estava drenando, sugando todo o dinheiro do mercado para tentar, de alguma forma, conter a inflação. E esse aspirador de pó foi desligado, é isso. Tá entendendo como que as coisas começam a ficar, enfim, positivas? Para você ter uma ideia, o corte de juros, aonde afeta o corte de juros? Quando os juros cai pro investidor, pra galera que tem bala na agulha, faz-me rir, essa galera fica desmotivada de deixar o dinheiro lá parado, porque não tá rendendo muito, porque o juros está baixo. Então, por consequência, o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro, começam a injetar em negócios, em coisas, enfim, e a economia começa a girar de novo, as coisas começam a se aquecer, enfim. Então, aquele mecanismo de controle de inflação já era. Eu tô falando para você que, mais uma vez, estamos falando de mais de 80% de chance de vermos o último corte de juros do ano, agora em dezembro. E a pergunta que não quer calar. Então, se o futuro do Bitcoin é tão promissor, por que ele tá apanhando igual uma cadela velha? A resposta ela vai se resumir em algumas coisas, mas o que você precisa focar é que, de forma geral, o que tem afetado o preço do Bitcoin são eventos pontuais de curto prazo, e não de médio e longo. O primeiro fator foi aquele que rolou lá no dia 10 de outubro. Você tem noção do caos que se instaurou por ali? Tô falando pra você que big players tiveram que liquidar operações. Tô falando que market makers liquidaram as operações. Então, ou seja, o mercado, de forma geral, ele entrou em um crash, numa pressão de venda gigantesca. E aí vale lembrar que aquela época do Bitcoin, aquele verdolenga, aquela fruta que ninguém liga para ela, que qualquer coisa abala a estrutura, enfim, passou. Hoje o mercado está muito mais maduro. A gente tem players de diversos tamanhos, de diversos potenciais, colocando grana pesada em criptomoeda. Só que isso traz um outro viés de oscilação. Aquele viés especulativo da noite para o dia, no FOMO, na insanidade, agora começa a tomar um porquê mais institucional. Então pensa assim, se o mercado já estava com medo, imagina agora que existe um risco real da própria strategy, né, do Michael Saylor ser retirada. Literalmente eles querem deslistar aquela corretora, aquela empresa, não é uma corretora, né, mas aquela empresa, simplesmente por conta da oscilação que aconteceu no Bitcoin. E aí vem o pulo do gato. Um grande fator que envolve agora esse vai não vai, fica ou não fica, essa trava que está acontecendo no preço do Bitcoin, também tem a ver com isso, porque o mercado já começou a precificar o pior. Por quê? Porque nós temos agora até o meio de janeiro para termos a decisão final se a strategy é ou não é deslistada. E aí você já sabe o que vai rolar, né? E mesmo que você esteja viajando sobre esse negócio de deslistar a strategy, não sei nem o que é isso que você está falando.
Pisa no freio. Resumidamente, o que importa pra gente hoje? Pensa assim, o Bitcoin está preso num futuro extremamente otimista. Extremamente, você não tem noção. Extremamente otimista. Mas, em contrapartida, aqui, no momento presente, existe um cenário de incerteza, de indecisão, que vem travando o preço do Bitcoin. Então, essa história da própria Strategy vai trazer muitas respostas pra gente. Como? Você vai ter que clicar aqui, ó, e assistir algum dos meus stories, porque é lá que eu vou falar sobre isso. E quando a gente olhar agora para o Bitcoin, você precisa pensar somente uma coisa. RSI estocástico do Bitcoin tá lindo de se ver, tá gritando aqui, ó, gritando para subir. Fechamento semanal promete a busca pelos 90, 93 mil dólares, ok? Se a gente romper aqui a marca de principalmente 90 mil dólares é um ponto importante pra gente. Agora, se a gente vê rompendo a marca de 92, 93 aqui, ó, principalmente 93, aí sim a gente começa a criar ainda mais esperança. Então, esse é o momento. Passou de 93, aí a gente vai olhar para 100 mil, para 107, para 112, aí é outra história, tá? Foco principal é isso. 89, alguma coisa, quase 90, 93, e depois a gente mira para 100 mil. Saulo, e se ele despencar, como é que seria? Sim, existe a hipótese dele despencar, mas, ao que tudo indica, neste momento, nós estamos vendo fechamento semanal, que foi bastante interessante agora recentemente, fechamento mensal, a gente vai ver agora nessa semana, no fechamento da semana, e se nós fecharmos o mensal acima de 88 mil dólares, que nós estamos caminhando para isso, pode ser extremamente positivo para vermos aquela alta acontecendo novamente. Mas, só para responder a pergunta que está na sua cabeça, sim, pode, tudo é possível. Se cair, ele pode cair entre 74 e 70, 74 e 70, e abaixo disso, ele poderia tentar buscar a linha de 63, tá? Saulo, é possível? É. Tem probabilidade alta? Não. Na minha visão, as probabilidades não são altas. Mas como a gente sabe, o mercado é soberano, então a gente tem que analisar dia após dia. O mais importante nesse momento é você ter estratégia, você saber o que você está fazendo. Só para constar, vídeos como esse são feitos em IA. Por quê? Porque eu faço análise, inclusive, todo santo dia baseado em IA. Olha isso aqui, por exemplo, ó. Quando eu quero consultar meu portfólio, ó. Como que tá meu portfólio hoje, né? Como que tá minha carteira, ó. Resumo geral, ele vai me dar aqui para mim, ó. Métricas, valor total investido, 185 mil. Valor total da carteira, 309. Lucro, 123. Rentabilidade, 66,68. Total de posições ativas, hoje eu tenho 9. Olha para você ver. Performance, aí tem aqui, ó, performance. Top gainer, maior lucro até o momento, vem de Bitcoin. Preço atual. Tá entendendo o nível da coisa? Isso aqui é uma tela. Eu tenho portfólio, livro caixa, performance, alerta, chat de... É muita coisa aqui dentro. Então não fica de fora, porque o Dominando Cripto com IA é um treinamento que eu estou lançando nesta semana. E você não pode ficar de fora. Então digita aqui agora, ó. Digita aqui, ó. IA. Só isso. IA.